Nós vamos fazer contato com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Barleta. Bom dia, Vitor. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Vitor, nesse final de semana nós tivemos a definição do pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. O vencedor das prévias Uhum. realizadas pela legenda foi o governador de São Paulo, João Dória, que obteve 53,99% dos votos contra 44,66% do governador gaúcho Eduardo Leite. Como é que você viu todo esse processo que envolveu as prévias do partido e também a vitória do governador de São Paulo? Olha, eu acho que revela o cenário de uma crise interna no PSDB que se arrasta já tem algum tempo, né? A gente tem, quem acompanha essas coisas já percebeu que o partido ele perdeu, perdeu a identidade que ele podia ter antes, né? E essa disputa interna, apesar de ser vendida como uma dentro da normalidade democrática do partido, de fato, né, tudo bem, está, mas está revelando cisões profundas de rumos, né? E no caso, né, assim, você pega um resultado como esse, né, assim, que apesar de ser uma vitória clara, né, para o Dória, mas também não foi uma vitória daquelas acachapantes, né, assim, não foi uma vitória que deixou o outro candidato sem nenhum pé, né? Então, acho que revela um cenário interno do PSDB de muita fragmentação, né? E de que o partido, enfim, não tem clareza ainda dos rumos que deve seguir, né? E é uma grande confusão, na verdade, ideológica, né? Porque você tem aí dois candidatos que se colocaram próximos ao Bolsonaro, que disputaram, né? Mais um, que é o caso do Dória, que até esteve na frente aí de algum conflito com o governo federal, o outro ainda menos, enfim, né? Eu acho que em termos de você dizer que se resolveu alguma coisa dentro do partido, eu acho que nós estamos longe disso. Agora, existe aí a questão do comportamento da postura do governador de São Paulo, João Dória. Quando a gente volta um pouquinho no tempo e lembra das prévias que foram feitas ali para definir o candidato à prefeitura de São Paulo em 2016, né? Ali o Dória acabou vencendo, mas logo na sequência o seu concorrente, que era o André Matarazzo, um dos quadros fundadores, inclusive, do PSDB, acabou saindo da legenda acusando o Dória de compra de votos, transporte de eleitores, constrangimento de pessoas, uso da máquina pública. Houve insinuações nesse sentido também nessas prévias. Nesse meio tempo, o João Dória chegou a brigar com o Alberto Goldman, né, o falecido ex-governador de São Paulo aqui, que era vice-presidente nacional, chamou ele de fracassado, improdutivo. Enfim, ele tem muitas rusgas, né? E vai deixando um rastro Uhum. de segregação na prática. Você acha que essa vitória pode, né? Você já falou que o partido está cindido, mas essa vitória pode aprofundar ainda mais essa cisão dentro da legenda? Eu acredito que sim. Eu acho que o partido está num momento aqueles pontos de determinantes, né? E, o, e com candidatos com, vejam bem, com candidatos com posturas diferentes com relação a algumas coisas, tá? Não quer dizer que em termos de projeto econômico, político, eles sejam muito diferentes, né? Existe uma diferença outra que nós estamos discutindo aqui, né? Então, mas a vitória do Dória, o estilo do Dória de fazer política, né? Ele não vai, ele não promove essa unidade, né? Ele não tem esse viés articulador no sentido de agregar. Se houver, claro que sempre pode acontecer acordos políticos, as coisas podem se resolver internamente de diversas maneiras, mas a rusga permanece ali, né? Nós vemos, por exemplo, a situação do ex-governador Alckmin, né, e tudo que está acontecendo ao redor dele nesse momento, né? O próprio Dória começando a acenar novamente para o Alckmin, né? Enfim, isso é significativo, né? Então, eu acho que a gente não estamos vendo o fim dessa questão, no sentido de acabar esses problemas,
nós estamos vendo essa questão interna do partido tomar outro caminho, né? Tomar o caminho de, enfim, eventualmente até novas cisões, né? E ali nas prévias, né, logo após o resultado, o governador de São Paulo também tentou fazer acenos. No dia seguinte, deu uma entrevista dizendo que tem boas relações com o Sérgio Moro e começou-se até a aventar a possibilidade de uma aliança entre os dois. Mas você acha que faz sentido isso? O que cada um teria a ganhar, por exemplo, numa chapa única? Olha, o que é complicado, assim, em política é complicado dizer o que faz sentido nesse, né, quando você está pensando em alianças que estão tentando ganhar uma disputa nacional, né? O, o Sérgio Moro ele tem algumas vantagens, né, assim, em termos nacionais que o Dória não tem, né? O Sérgio Moro tem uma visibilidade maior, ele é mais conhecido, né, no país, né, nesse sentido. O Dória tem um poder regional grande em São Paulo, né, assim, é muito conhecido no estado, governador e tal. Mas em termos nacionais, né, a projeção do Moro certamente é maior, né, pela visibilidade da Lava Jato e tudo mais. Uma união entre ambos, veja, pode não ser completamente absurdo dependendo do que se costurar, né? Eu acho que existem mais, como eu falei, acho que existem mais afinidades nesse campo entre os candidatos do que contradições, né? E entre o Sérgio Moro e o Dória, eu acho que isso é mais verdadeiro ainda. Assim, acho que estivéssemos falando de um candidato mais próximo ao espectro de uma extrema-direita, né, realmente extremado, a gente poderia imaginar maiores problemas. Mas o Sérgio Moro está tentando se vender ali dentro de um espectro de direita, né? Mas uma direita que dialoga facilmente com esses setores do PSDB que o Dória representa, né? Então, assim, é uma possibilidade? Né? É uma possibilidade, mas é porque nós estamos nesse momento em que tudo está sendo possível porque os cenários não estão ainda, enfim, né? Eles estão se construindo nas negociações de bastidores, né? Mas, Vitor, cabe esse figurino, digamos, de uma direita pretensamente civilizada em Moro e no governador João Dória? O Dória, ele aderiu de forma... Eu achei até curioso que teve um momento do discurso dele que ele falou que ele era filho de um deputado caçado pela ditadura, mas ele se apegou ali de uma forma bastante, digamos, forte, né, no segundo turno a Bolsonaro, que é um defensor da ditadura militar, que é um apologista da tortura e de torturadores também. Então existe uma certa incoerência Sim. para a gente apontar no mínimo, né, no discurso do governador de São Paulo. E o Moro é o grande pai do lavajatismo, que também dialoga com a extrema-direita. Como todo mundo está ali próximo a isso, né, esses dois, mas também e principalmente o presidente Jair Bolsonaro, você vê possibilidade de alguma dessas candidaturas ser bem-sucedidas enquanto Bolsonaro continuar com uma base ali que aconteça o que acontecer, né, diante de toda a tragédia sanitária, econômica que o país viveu e vive ainda, Bolsonaro ainda mantém ali seus 20 e poucos por cento de intenções de voto? É possível alguma dessas candidaturas ser bem-sucedida com esse terreno tão ocupado? Olha, eu acho que é cedo para a gente avaliar o sucesso disso antes de verificarmos como que essas pessoas vão se portar de fato em campanha. A questão do Dória é a seguinte: o Dória, como todo bom empresário, né, toda pessoa vindo desse setor, na verdade ele tem a ideologia do momento, e tem a ideologia que funciona. É isso aqui vai funcionar, é isso aqui que eu vou falar, é isso aqui que as pessoas querem, né, querem ouvir nesse instante. Então o Dória circula nesse universo, né, assim, e ele vai se adaptando às circunstâncias, vai se adaptando, e eu acho que a gente tentar colar alguma coisa nele nesse sentido é que é o problema, porque no fundo o que ele é esse negociador típico de mercado, né, que vai aonde a coisa está funcionando, né. Em termos do bolsonarismo, né, assim, no universo do bolsonarismo, né, assim, o Sérgio Moro é uma figura que, assim, o Sérgio Moro ele puxa votos de gente que estava com o Bolsonaro, com certeza, né, assim, é dali que vem grande parte dos votos
de um Sérgio Moro, né? Ele não... Esse núcleo mais pesado do bolsonarismo, né, que nós estamos identificando, que de fato existe, que é esse núcleo que está com o atual presidente e não larga em hipótese alguma, né, e que vive numa realidade paralela, né, aparentemente, né, eles de fato são praticamente inalcançáveis, o que quer que se faça, né, você não tem como atingi-los, mas mesmo ali dentro, pode ser que dentro de uma campanha, de um cenário de disputa e diálogo, que o Moro consiga arrastar ali alguns votos. Eu digo o seguinte, se vai ganhar, se vai conseguir passar, né, o poder eleitoral do Bolsonaro, né, uma candidatura, né, nesse espectro, Sérgio Moro, Dória, se vai ter esse potencial todo, realmente é uma incógnita e é talvez até dentro dos números que nós temos hoje, né, um tanto quanto duvidoso, né? Porém, a gente está há um ano, né, do processo eleitoral, né, e mesmo da campanha mais pesada nas mídias, né? E muita coisa pode acontecer até lá, né, assim, de todos os sentidos, né? Então, acho que, na verdade, acho que esse que é o grande problema, né? Assim, a gente tem indivíduos, pessoas que estão chegando para a disputa eleitoral, pensando aqui, somente nesse universo ideológico, né? Que chegam, apesar das diferenças de intenção de voto que tem entre eles, né? Mas que estão chegando juntos ali, ou seja, com potencial de eventualmente acabarem crescendo, enfim, roubando voto uns dos outros em função do que seja a campanha de divulgação que eles vão conseguir fazer, né? Então, eu acho que é mais uma expressão do cenário polarizado e fragmentado em que o eleitorado brasileiro se encontra já tem há um bom tempo, né? E isso tem se expressado muito claramente nessas pesquisas, né? Você tem aglutinações ideológicas muito claras na intenção de voto, né? A grande dificuldade está sendo, né, para qualquer candidato, no caso, está sendo você convencer e atrair eleitores que se afastaram, né, da decisão política, né, os neutros, os nulos, os brancos, abstenções, né, fazê-los participar para fazer a diferença. Então a gente tem esse tipo de coisa acontecendo também, né? É muito mais fácil você ver uma migração de votos, né, esse universo da direita, extrema-direita, entre eles, né, do que a gente vê outros tipos de transições de voto, né, assim, um eleitor do Bolsonaro, eventualmente migra mais facilmente para o Sérgio Moro e vice-versa, né? Então a gente está dentro desse ambiente. Não quer dizer que eles sejam necessariamente exatamente a mesma coisa, né, assim. Eles são muito próximos, certamente, né? Estão ali, enfim, tratando com os mesmos perigos para a democracia, né? Mas a percepção do eleitorado é que existe diferença entre eles, né? E é isso que vai importar no final. E a gente vai continuar acompanhando os próximos passos dessa eleição aí que já se antecipa, né? Vitor, muito Sim. obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Baleta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.